Graça e paz, amados irmãos e irmãs. O tema de hoje é maldição hereditária. E aí, o crente pode estar debaixo de alguma espécie de maldição hereditária? A resposta é não, no sentido de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não porque nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. Estamos assentados juntamente com Cristo acima de todo principado e potestade. O maligno não nos toca porque nascemos de novo, porque a nossa vida está oculta em Deus, porque Deus é nosso amparo, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia, porque nenhuma condenação há, nenhuma maldição há, porque não há maldição que possa ser efetiva, nenhuma bruxaria, nenhuma macumba, nenhum feitiço pega naquele que é abençoado do Senhor. Balaão experimentou isso. Balaão foi convidado por Balaque, que ofereceu, o rei Balaque, que ofereceu muito dinheiro para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Ele disse: eu não posso amaldiçoar aquele que é abençoado por Deus. Não é assim. Nós temos a proteção do Senhor. Como disse Paulo, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é necessário, então, que um cristão venha fazer uma espécie de regressão, ir ali a fase intrauterina, fazer o inventário da sua vida em busca de qualquer brecha que possa ter sido dada em termos de contato com o ocultismo, com feitiçaria, com bruxaria, ou qualquer coisa que o valha nesse sentido, e nem olhar ali se antepassados, se papai, mamãe, se os avós fizeram alguma espécie de pacto com o maligno, ou amaldiçoaram, ou causaram qualquer dano. Por quê? Porque uma vez convertido, é como diz o apóstolo Paulo, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, deixando as coisas que para trás ficam, rumemos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, né? Desembaracemos-nos do peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos para a carreira que nos está proposta. Não vos lembreis das coisas passadas, é o que diz o profeta Isaías, e nem considereis as antigas. Isaías 43, 18. Né? Por quê? Porque Deus nos deu uma nova vida, porque assim estamos não debaixo da maldição, mas da bênção. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. Está lá no livro de Malaquias. Mas a primeira palavra do sermão mais famoso de nosso Senhor Jesus Cristo é bem-aventurados, felizes. E o Senhor intercede por nós. Em Ezequiel 18, o profeta registra a seguinte exortação de Deus ao seu povo: nunca mais se repita em todo Israel o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Por quê? Porque o filho não carregará o pecado de seu pai, a culpa do pecado de seu pai, o feitiço, a maldição de seu pai. A gente não deve confundir consequências de pecado, consequências dos atos dos pais, com maldição. Maldição é algo que tem a ver com feitiço, com poder superior, que interage, que oprime, que te leva a um castigo, a uma punição, que te prende a uma determinada situação de calamidade, que faz com que você tenha um curso como que inevitável no caminho do sofrimento, no caminho da desgraça, no caminho da punição. É óbvio que eu e você, todos os seres humanos, sofremos as consequências dos erros de nossos antepassados. Se eles pecaram, se eles cometeram, tiveram vícios como da bebida, do vício, do jogo, se eles perderam os bens, se eles brigaram, se eles foram violentos. Então, todos essas ações de nossos pais, de nossos antepassados, têm um impacto natural em nossa própria existência, marcam a nossa vida. Nós herdamos as consequências dos erros,
mas não é o mesmo que dizer que nós herdamos a maldição, uma praga. E ainda que fosse, ainda que tivesse, quando nós nos convertemos, né, nós experimentamos um novo nascimento, nós experimentamos uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia não nos encoraja a olharmos para o passado para encontrar desculpas para as nossas ações, para os nossos pecados. Perguntaram a um determinado jovem por que ele era bêbado, por que ele se tornou um bêbado, e ele respondeu: porque meu pai foi um bêbado. Acabei seguindo o exemplo do meu pai. Mas perguntaram para o seu irmão: e você? Por que você não se tornou um ébrio como seu pai? Um bêbado como seu pai? Não ficou um bêbado como seu pai? E ele respondeu: porque meu pai foi um bêbado. Ou seja, ambos os irmãos tinham sido submetidos ao mesmo mal. Um reagiu de maneira negativa e outro reagiu de maneira positiva. Um encontrou motivo para pecar e para falhar, seguindo o mau exemplo do pai. O outro, muito pelo contrário, foi advertido pela mesma visão e ele não quis aquilo para a sua vida. E a gente encontra isso na Bíblia também. Abias foi mau, diz em 1 Reis, capítulo 15, versículo 3. Foi um rei muito mau, mas seu filho, Asa, diz ali a Bíblia, que ele fez o que era reto perante o Senhor. 1 Reis 15, 11. Veja lá também, Jotão, o rei Jotão, fez o que era reto perante o Senhor. 2 Reis, capítulo 15, versículo 34. Porém, Acás, seu filho, não fez o que era reto perante o Senhor. 2 Reis 16, 2. Josafá agradou a Deus. 2 Crônicas 14, versículos de 1 a 4. Enquanto Jeorão, seu filho, fez o que era mal perante o Senhor. 2 Crônicas 2, versículo 1 e 6. Veja que o fato de nossos pais terem sido isso ou aquilo, bons ou maus, agido de maneira correta ou de maneira insana, não determina necessariamente o nosso destino. Nós somos livres para reagir de maneira diferente, para mudarmos o curso, para não seguirmos na mesma toada. Então nós não devemos tomar mesmo os episódios mais traumáticos da vida e da existência como algo fatalista e determinista sobre o curso e as ações de nossa própria existência. É uma questão de foro íntimo, de responsabilidade pessoal. Bênção e maldição são coisas que estão muito mais diante de nós do que atrás de nós. É o que diz Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Diante e não atrás. Devemos então esquadrinhar os nossos caminhos e não o caminho de nossos antepassados. De que se queixa, pois o homem vivente queixa cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhamos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. O Balaão foi desafiado a amaldiçoar. O povo não pôde amaldiçoar o povo de Israel porque não dá para lançar feitiço sobre aquele que é de Deus, aquele povo de Deus, mas ele entendeu que o único jeito de colocar o povo em maldição seria afastando esse povo de Deus, porque a bênção do povo está em Deus. Então, ele ensinou o rei Balaque a lançar tropeços aos filhos de Israel, a seduzi-los e a afastá-los de Deus. E isso trouxe uma praga, isso trouxe uma maldição, porque o distanciamento de Deus nos leva ao distanciamento da bênção. E, consequentemente, aos resultados da não-bênção, os resultados do pecado, porque o pecado traz maldição. Então, é muito mais alguma coisa que está diante de nós e que tem a ver com os nossos caminhos, porque aquilo que vamos plantar, isso ele vai colher, do que aquilo necessariamente que foi feito feitiço, uma coisa, e ainda que isso tenha algum peso,
quando nós nos convertemos, é quebrada toda corrente, cadeia de maldição e nós entramos na bênção do Senhor. Agora, é verdade também, e a gente tem que reconhecer que os nossos genes, eles não são curados, eles não são resolvidos. O problema é que neles não é resolvido por ocasião da nossa conversão, do nosso novo nascimento. Continuamos nós a estarmos sujeitos à enfermidade, a estarmos sujeitos ao envelhecimento e à própria morte, né? São coisas que experimentaremos a solução delas única e tão somente por ocasião da segunda vinda de Cristo. O novo nascimento não consegue resolver isso, mas nem tampouco qualquer sessão, ação de quebra de maldição hereditária. Vamos continuar nesse corpo mortal, corruptível. Diz o apóstolo Paulo que ainda que esse corpo, essa tenda, esteja experimentando um processo de decadência, a caminho da morte, o nosso interior se renova e nós não atentamos para as coisas exteriores, temporais, para a decadência física, porque nós aguardamos novos céus, nova terra e um corpo incorruptível, porque a nossa cidadania é celeste, o interior, o novo nascimento já nos dá a participação na bênção, a participação nesse novo nascimento, nessa regeneração, em pertencermos e sermos de Cristo a despeito da condição transitória, que é efêmera, né? Como diz o apóstolo Paulo, as tribulações da vida, da era presente, não são para serem comparadas com a glória que o Senhor tem para nós, a manifestar-se para nós. Não importa quantos anos vamos viver, se vamos viver pouco ou muito, se vamos viver em situações limites ou em situações mais favoráveis e confortáveis, nossa esperança em Deus não reside única e tão somente nesta vida presente. Diz o apóstolo Paulo, se nós esperássemos em Deus apenas para a vida atual desta era, sermos os mais miseráveis dentre todos os homens. Mas a nossa esperança está em Deus, a nossa pátria está em Deus, e já somos em todas estas coisas mais do que vencedores. Por isso nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo a morte. Portanto, nós somos abençoados, e a morte não tira a nossa bênção. A enfermidade não tira a nossa condição de abençoados, qualquer limitação física, genética, não tira a nossa renovação espiritual, o nosso ser que está em Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos também que quando somos fracos fisicamente, quando estamos numa situação de penúria, muitas vezes, de deserto, muitas vezes, é que experimentamos a manifestação do poder de Deus. Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Portanto, diz o apóstolo Paulo, muito mais me alegrarei nas provações, privações. Por quê? Porque elas aperfeiçoam a glória e a graça de Deus na minha própria existência. Veja só, da perspectiva do salvo, porque o salvo vive pela fé. Ele pode experimentar alegria em toda e qualquer circunstância, a paz de Deus, o consolo do Senhor ainda no vale da sombra da morte. Eu quero terminar essa breve reflexão, né, que eu estou trazendo aqui hoje com vocês, citando um livro meu que eu escrevi, Principados e Poderes. Tem um capítulo só sobre batalha espiritual, e eu escrevi o seguinte, né? Como superar complexos e problemas ligados à herança familiar. Tem gente que lida muito mal com os problemas derivados de sua herança familiar, vive a lamentar o infortúnio de terem nascido num lar desajustado, onde não receberam devido amor e cuidado, sofrendo com a pobreza e falta de oportunidades. Alguns foram abandonados por seus pais ou tiveram pais desajuizados, viciados em álcool,
ou drogas, imorais, egoístas, avarentos, mentirosos, infiéis, irresponsáveis, violentos, ignorantes, idólatras, envolvidos com ocultismo, bruxarias, ou ateus, profanos e debochados em relação às coisas de Deus. Pode ser também que você tenha chegado à conclusão de que isso não é novo em sua família, por identificar um padrão semelhante na vida de seus avós, para piorar tudo, complicar tudo de vez. Você pode ter chegado à conclusão de que não é apenas uma vítima passiva, mas que também possui a tendência de reproduzir o mesmo mau comportamento e que parece estar debaixo de uma maldição. Essa sina parece perpetuar-se na sua família como uma praga, um feitiço. É muito difícil definir até que ponto isso seria produto do meio ou se existe algum componente genético ou se tem a ver com alguma maldição particular que recaiu sobre a família. Diante de um quadro desses, o importante não é ficar olhando para trás, lamentando-se porque as coisas tiveram de ser assim e não foram de outro jeito. Você não pode voltar no passado para mudar a forma de agir de seus antepassados, mas pode muito bem mudar a sua própria forma de agir aqui, agora, no presente. Não devemos nos sentir reféns do nosso passado, não devemos também culpar os outros e o passado por todas as nossas mazelas. Nem muito menos podemos usar isto para justificar nossos fracassos, nossas falhas, o nosso jeito de ser e de agir. Ainda mais se nós já nos encontramos com Cristo. Temos a nova vida em Cristo, fomos salvos por Ele. Portanto, em vez de ficar olhando para os nossos antepassados, o que eles fizeram, ou para o que o diabo fez, devemos olhar para o que Cristo fez por nós. Se havia alguma maldição, ela já foi quebrada na cruz para benefício de todos os que creem. Se através de meus pais eu nasci desta ou daquela maneira, em Cristo eu já nasci de novo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito, disse Jesus. Você nasceu com uma aparência de seus pais, fisicamente falando, mas renasceu espiritualmente à imagem e semelhança do Criador. Geneticamente, herdamos um corpo frágil, sujeitos à enfermidade e à morte, mas agora recebemos a vida eterna. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Se a nossa família não foi lá grandes coisas, hoje pertencemos à família de Deus. Se nossos pais não foram bons exemplos para nós, temos agora um pai exemplar, um irmão mais velho que nos serve de modelo impecável. É importante também observar que existem exemplos bíblicos de pessoas que nasceram em uma boa família e que tiveram uma boa formação e que mais adiante vieram a se desviar de Deus, como aconteceu com o rei Saul. E temos também aqueles que nasceram em um lar desajustado, cuja perversidade se fez presente por sucessivas gerações, como foi o caso do rei Josias, 2 Reis, capítulo 21. Mas que decidiu romper com aquele ciclo vicioso, não permitindo tornar-se um prisioneiro do passado. Em vez de olhar para o mau exemplo de seus antepassados, ele olhou para Deus e o seguiu. Veja lá, 2 Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2. É curioso observar o que diz 2 Reis 22, 2. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Pois aqui vemos que Josias não seguiu o exemplo de seus antepassados mais imediatos, mas resolveu imitar um predecessor bem mais antigo, o rei Davi. E por isso, sua história foi diferente. Tem uma história bonita. Tá? Portanto, ainda que seja muito vantajoso nascermos numa família abençoada, isso não nos garante o sucesso futuro. Assim também, como não está decretado o destino daqueles que nasceram em lares bem perturbados. Portanto, não precisamos aceitar que o passado determine o nosso futuro. Bênção e maldição estão muito mais diante de nós do que atrás de nós, como nós vimos anteriormente. Sigamos o exemplo corajoso de Josué e Caleb,
que não se deixaram condicionar pelo complexo de inferioridade que contaminou seus compatriotas depois de séculos de escravidão no Egito. Pois, enquanto todo o povo chorou amedrontado diante do desafio de conquistar Canaã, sentindo-se como diminutos gafanhotos diante de gigantes, Josué e Caleb disseram: se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Senhor, como é bom confiar em Ti. Séculos de escravidão podem ser devastadores para a autoestima de um povo, mas a confiança em Deus resgatou a autoestima de Josué e Caleb, e é isso que deve prevalecer na nossa vida. Em vez da gente ficar olhando para o que o diabo fez, para o que o mal aconteceu, se teve feitiço, e ficar cabreiro, desconfiados, a gente deve se apegar a Cristo, olhar para o autor consumador da nossa fé, nos sentimos revigorados, muito abençoados e agradecidos e seguros do amor e da direção e do supremo propósito de Deus nas nossas vidas. E é a isso que o Senhor nos conclama, né? É disso que você precisa para superar traumas complexos, para superar feitiços, qualquer maldição, é a confiança no poder sanador de nosso Senhor Jesus Cristo que nos renova. Olhando para Ele, assim a gente vence todo e qualquer mal. Deus abençoe sua vida. Queria orar por você nesta hora. Pai Celestial, coloca a vida de meu irmão e de minha irmã. Coloca a vida daquele que me ouve. Dessa pessoa que muitas vezes se encontra fragilizada, confusa, por mensagens que não estão de acordo com a tua santa e bendita palavra. Conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é que em Cristo nós temos bênção e não maldição. Uma nova vida. As coisas velhas ficam para trás, que a gente pode deixá-las para trás, porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor nos renova, porque o Senhor nos abençoou, porque a gente pode olhar para a carreira que nos está proposta e podemos nos libertar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e podemos ter a certeza do teu cuidado, da tua bênção, na tua soberania. Tu és capaz de usar todas estas coisas para um propósito proveitoso, para que possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade se cumprindo na nossa existência. E nós podemos louvar, experimentando a libertação, experimentando a paz, experimentando a segurança que tem aqueles que se aproximam do Senhor, porque nenhuma condenação, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês.